Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para tecer um contraste entre a poesia e a história, a partir da filosofia da arte de Aristóteles. Aristóteles não apenas classificou as formas de conhecimento conhecidas em seu tempo, como procurou arquitetá-las a partir de toda uma hierarquia. Nós veremos o contraste entre a poesia e a história e o quanto e como e por que a poesia para Aristóteles é maior que a história. Nós falaremos sobre isso, mas antes eu gostaria de convidá-lo para se inscrever em nosso canal, para divulgar este espaço a outras pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos um pouco de conhecimento àqueles que nos ouvem, àqueles que nos assistem, nos acompanham, enfim, ajude-nos a fim de que nós possamos a fim de que nós possamos levar as reflexões, as aulas aqui realizadas a um grupo cada vez maior de pessoas. Bem, nós sabemos que Aristóteles era um filósofo que se inclinava a hierarquizar todas as coisas. Todo o universo, todo o cosmos estava organizado para Aristóteles de forma hierárquica, de tal modo que havia seres menos perfeitos e seres mais perfeitos. Havia objetos menos perfeitos e objetos mais perfeitos. No cosmos aristotélico, que é um cosmos, um universo cíclico, fechado, portanto, e finito, todos os corpos, todos os mundos, todas as estrelas estavam organizados neste cosmos cíclico, circular, neste cosmos fechado e finito, de forma hierarquizada. Havia corpos celestiais mais perfeitos e outros menos perfeitos, mundos mais perfeitos e mundos menos perfeitos, estrelas mais perfeitas e estrelas menos perfeitas. Todos os corpos que constituíam este cosmos aristotélico estava organizado a partir de uma escala hierárquica que ia do menos perfeito ao mais perfeito, que ia do ser mais ínfimo até o primeiro motor imóvel, este plenamente perfeito. Ora, esse espírito hierarquizador aristotélico também se aplica às áreas do conhecimento. Aristóteles também classificou ou dividiu todas as formas de conhecimento e, a partir daí, passou a identificar aquelas mais elevadas e as menos elevadas. Ora, dentre as formas de conhecimento mais elevadas, nós podemos identificar a poesia. E entre as
formas de conhecimento menos elevadas, nós podemos identificar a história. Não significa dizer que, para Aristóteles, a história deve ser desprezada, a história deve ser ignorada. Muito pelo contrário. Aristóteles tem um grande respeito pela história e todas as outras formas de conhecimento. Ele apenas as hierarquiza a partir do objeto sobre o qual elas se debruçam, sobre o qual essas formas de conhecimento se ocupam. É a partir do objeto que cada forma de conhecimento se ocupa que Aristóteles vai estabelecer uma relação hierárquica entre elas. Bem, e por que para Aristóteles a poesia seria maior que a história? Ora, a poesia seria maior que a história justamente pelo objeto sobre o qual ela se ocupa. Ora, qual seria o objeto da história? Vejam, a história se ocupa com um feito ou um acontecimento passado. Um acontecimento que está limitado no tempo e no espaço. Imaginemos, por exemplo, a Guerra de Troia. Ora, a Guerra de Troia está circunscrita, limitada num determinado tempo, num determinado espaço. Ela aconteceu numa determinada época, talvez no 8º século antes de Cristo, num determinado ponto geográfico, talvez numa região que hoje pertence à Turquia, naqueles dias pertencente à Grécia, mas que ficou circunscrita mas que ficou circunscrito a estes condicionantes, ao condicionante do tempo e do espaço. Portanto, a história se ocupa com um acontecimento passado, grandioso, por assim dizer, como a Guerra de Troia, mas que ficou limitado no tempo e no espaço. E a poesia? Ora, a poesia se ocupa de nossas paixões, as paixões humanas. A poesia se ocupa com os nossos dramas, se ocupa com os nossos sentimentos. A poesia se ocupa do nosso amor, se ocupa com o nosso amor. Ela expressa aquilo que em nós, aquilo que nós sentimos, aquilo que nos alegra, aquilo que nos angustia, aquilo que nos aflige, aquilo que nos causa, que nos dá esperança. A poesia expressa, toma por objeto as nossas emoções, os nossos sentimentos. O amor e o ódio, dentre tantas outras paixões, são mote para a construção poética. Porém, aqui nós já identificamos uma distinção entre a poesia e a história. E esta distinção é essencial, porque ela nos ajuda a identificar a história, identificar a poesia e julgarmos qual dentre elas se ocupa com um objeto maior, busca, deseja expressar um objeto maior. Vejam, se por um lado a Guerra de Troia está circunscrita num determinado tempo e num determinado espaço, portanto, é um acontecimento condicionado a essas variáveis,
o amor, o ódio, a paixão não se condicionam a estas variáveis. Ora, o amor, o ódio, a paixão ocupam os homens em todos os tempos e em todos os lugares. Ora, não apenas os homens de Troia amaram ou odiaram. Todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos, amaram e odiaram. E mais ainda, continuam amando e continuam odiando. Continuam sujeitos às suas paixões. Portanto, à medida em que a poesia expressa os nossos sentimentos, os nossos amores, as nossas alegrias, os nossos dramas, as nossas paixões, a poesia expressa em última instância aquilo que é universal. Porque, independentemente do espaço geográfico, independentemente da nação, independentemente do povo, independentemente do período histórico que se tenha em mente, todos os homens em todos os lugares amaram, se alegraram, se entristeceram, se apaixonaram. Portanto, diferentemente da história que se ocupa com um objeto circunscrito no tempo e no espaço, portanto, passado e limitado, a poesia se ocupa com um objeto que é universal. Portanto, a poesia, para Aristóteles, dada a natureza do seu objeto, dada a natureza daquilo que lhe é essencial, daquilo que a move, a poesia é maior que a história, porque a poesia se debruça sobre aquilo que é universal. Portanto, eis aí a razão pela qual Aristóteles coloca a poesia acima da história. A história se ocupa de um acontecimento limitado no tempo e no espaço, portanto condicionado. A poesia, por sua vez, se ocupa com aquilo que é universal, com aquilo que transcende, vai para além do tempo e do espaço, aquilo que afeta os homens em todos os tempos e em todos os lugares. Talvez a Guerra de Troia despertasse algum interesse apenas para os gregos. Entretanto, o amor é um sentimento que interessa a todos os homens em todos os lugares e em todos os tempos. As paixões afetam os homens em todos os lugares e em todos os tempos. Portanto, a poesia se ocupa com aquilo que é universal. Eis aí, portanto, um motivo, o fundamento, a essência que levou o velho Estagirita a colocar a poesia dentro dessa sua hierarquia dos conhecimentos, sobre a história. Outras formas de conhecimento serão colocadas dentro dessa estrutura hierárquica, epistemológica, e aqui eu uso o termo sem o rigor que ele vai adquirir na modernidade, dentro dessa hierarquia epistemológica, a poesia é maior que a história. Porém, ela não será maior que outras formas de conhecimento. A exemplo da filosofia.
mas os contrastes entre filosofia e poesia em Aristóteles é um tema que nós abordaremos numa outra ocasião. Forte abraço para vocês. Não deixem de deixar o like se gostaram aí no nosso canal. Façam a sua inscrição e nos ajude a compartilhar esse espaço com outras pessoas. Forte abraço e até a próxima.